Estamos continuando hoje a série baseada no livro Louco Amor, do Francis Chan. Começamos há 2 domingos atrás, tivemos o nosso off, estamos retornando hoje. Eu não sei quantos de vocês de fato estão lendo o livro, não tiveram algum contato com o livro. Eu sei que no off eu enviei o capítulo 4 do livro, que fala sobre o perfil do cristão morno. Mandei um PDF só desse capítulo. Não sei quantos de vocês leram, mas a nossa palavra hoje, ela será uma palavra refletindo um pouco sobre essa coisa do cristão morno e na maneira como o autor, as conclusões que ele chega nos capítulos seguintes. Hoje aqui eu vou discordar frontalmente com o autor, depois talvez no final a gente faça as pazes. No final dessa pregação a gente faça as pazes com aquilo que ele colocou. Talvez seja só um mal entendido, mas a gente vai fazer essa reflexão crítica hoje sobre esse conceito. Comecei a ler o livro, quando chegou nesse capítulo 4, ele começa a falar do cristão morno, e cada vez que eu fui lendo, eu achei esse capítulo importantíssimo, por isso que eu enviei para vocês lerem. Ele desafia a gente a examinar a gente mesmo. Examinem-se se vocês não estão agindo como um cristão morno. Ele chega a afirmar que naquela parábola dos solos, o solo, a boa terra, o solo pedregoso, à beira do caminho, e o solo cheio de espinho, de que a maioria das pessoas na igreja, elas são as pessoas com solo cheio de espinho, que elas têm alegria ali em receber a mensagem do evangelho, mas as preocupações com a vida, as aflições, as ansiedades, os nossos medos vão sufocando essa mensagem do reino. Ele chega a essa conclusão, e depois ele chega a colocar, usando lá Apocalipse 3, que fala do morno, que nem é quente nem é frio. Quando o autor de Apocalipse escreve, tem aquela carta escrita à igreja em Laodiceia, de que você não é quente nem frio, mas você é morno, e por isso estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ele vai falar sobre esse perfil do cristão morno. E quando eu fui lendo, eu disse, cara, é isso, a gente às vezes é esse morno. A gente é esse morno, a gente tem vivido às vezes de uma forma muito morna a questão, o contato com o evangelho, com o reino, com a mensagem de Deus na vida da gente. E aí ele trabalha algumas coisas, eu destaquei algumas aqui só para a gente aquecer e você lembrar um pouquinho. Ele diz, pessoas mornas, aí eu coloquei aqui para vocês acompanharem, servem a Deus e aos outros, mas não ultrapassam os limites em termos do tempo, do dinheiro e da energia que estão dispostas a investir. Elas se doam, mas elas colocam um limite aqui. Não, daqui é só isso. Como se fosse uma entrega, mas estabelece um limite. Pessoas mornas, ele fala vários, tá? Pensam na vida eterna, na vida terrena, com muito mais frequência do que na eternidade no céu. A gente está muito mais ocupado com a vida aqui do que com a vida lá no céu. Ele continua, pessoas mornas são gratas pelas coisas luxuosas que possuem, pelo conforto que desfrutam, e raramente pensam em dar o máximo possível aos pobres. Foi Deus que me deu, Pessoas mornas se preocupam o tempo todo com a sua segurança. Elas são escravas do Deus do controle total. Esse foco na segurança pessoal as impede de se sacrificar e arriscar por Deus. E aqui eu estou concordando com tudo. E estou achando que a gente é morno mesmo. Pessoas mornas amam os outros, mas não procuram amá-los tanto quanto a si mesmas. Esse negócio de amar o próximo como a ti mesmo é muito louco, não dá para mim não. Pessoas mornas dizem amar Jesus, e Ele é, de fato, parte da vida delas. Jesus é parte importante da vida delas, mas apenas uma parte. Elas entregam a Ele uma fração de seu tempo, de seu dinheiro, de seus pensamentos, mas Ele não tem permissão de controlar totalmente a sua vida. E aí quando eu li esse capítulo, eu
eu olhei e disse, parece que o morno, na perspectiva dele, e eu concordo, ele nem é frio ao ponto de não crer, de não entender o evangelho, e nem é quente no sentido de que ele deixa esse evangelho extravasar na vida dele. Ele coloca barreiras, ele se entrega, mas ele segura, ele se entrega, mas ele equaciona com o mundo de hoje, com as necessidades que ele tem, com a necessidade de segurança, né, de ter tudo o que nós queremos ter. Ele equaciona isso e vai vivendo algo que nem é frio e nem é quente, é morno. É morno. E aí, quando eu terminei de ler o capítulo, e por isso eu mandei para vocês, sim, parece que eu sou um cristão morno. Parece sim que a gente está muito mais ocupado com as coisas terrenas do que eternas, de que a gente está muito preocupado com segurança, que a gente está amando o outro, mas desde que isso não atrapalhe a minha vida, de que a gente está vivendo isso aqui, sabe, usando nossa religiosidade como desculpa, ou como, não é desculpa não, mas como moeda. Será para dizer, olha aí Deus, está vendo como eu sou bom? Frequento igreja, participo, e a gente já bateu nisso em muitos aspectos. Então parece sim que a gente é esse cristão morno. Mas então qual é o problema? O problema é o capítulo 5. Porque no capítulo 5, o autor liga o ser morno a não ser salvo. E ele questiona a salvação. Ele usa o versículo do texto que foi escrito à igreja em Laodiceia, e ele diz que se você é morno, que Deus está a ponto de vomitar-te. E se Deus está te vomitando, né, não que Deus tenha vomitado, mas a ponto de vomitar, é como se, sabe, de fato você não fosse salvo. E aí ele começa a colocar, a trazer alguns questionamentos sobre isso que gera uma crise de identidade. Em vez de gerar na gente um movimento, é como se a gente percebesse, não, então eu não sou salvo, então eu não sou cristão, então eu não sou crente. E para mim essa é uma visão míope do entendimento das nossas fragilidades e da salvação em Cristo Jesus. E Apocalipse diz, né, que assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que Deus acompanhando a vida da gente como se fosse um Big Brother? Ok? É muito mais que isso, né? Porque não são tantas câmeras, é visão perfeita, completa, por dentro e por fora, é visão plena. Deus acompanhando a vida da gente como Big Brother. Vocês acham que não tem um momento que Deus tem vontade de vomitar não a gente? De que algumas coisas que a gente faz, ou que a gente não faz, ou alguns argumentos que a gente usa, que não dá um embrulho no estômago de Deus? Eu creio que esse embrulho existe. Já imaginou o quanto de coisas feitas por nós que embrulham o estômago de Deus? Isso quer dizer que nós não somos salvos? Isso quer dizer que o amor dele por nós está em xeque? Não. O autor sabe que está pisando em terreno difícil. Por isso no capítulo 6, e agora no outro capítulo, né, ele tem um trecho que eu resolvi transcrever, que ele fala do receio dele de ter escrito o capítulo 5. Ele diz, meu receio ao escrever o capítulo anterior foi de que ele só despertasse em você medo e culpa. A experiência pessoal me ensinou, diz ele, e para mim também, e aqui eu concordo totalmente com ele, que ações movidas pelo medo e pela culpa não constituem um antídoto para uma vida morna, egoísta e displicente. Em vez disso, eu espero que você se conscientize de que a resposta é o amor. Ele mesmo sabe que está, pisando num terreno em que gerar culpa e medo nas pessoas, questionando muito apenas a identidade. Então você não é um cristão, então você não nasceu de novo, então você não ama Deus, então você não está salvo. Esse discurso é muito forte em vários autores, em várias perspectivas.
Existem autores, existem pregadores, quando você termina de assistir a pregação deles ou de ler aquele livro, você termina assim: eu acho que eu não sou cristão, eu acho que eu não sou crente, eu acho que eu de fato não sou um discípulo de Jesus. Tem alguns autores que, reforçam bem isso. Eu acho que não é o caso dele, mas aqui ele associou, ele ligou o morno com perder salvação, e eu quero aprofundar um pouco mais isso com vocês. Sabe por quê? Porque aumentar a desconfiança é a solução da religião para controlar as pessoas. A religião trabalha assim, ela aumenta a desconfiança, ela trabalha com culpa e com medo, ela aumenta a desconfiança, e aumentando a desconfiança, ela vai produzir resultado em nós. Para mim, resultados superficiais, fúteis, de puro esforço humano e não de uma restauração verdadeira e completa. Deus aumenta a confiança no amor. E aí, aumentar a confiança no amor é o caminho de Deus para produzir o melhor de nós e em nós. Estão percebendo a diferença dessas duas lógicas? Aumentar a confiança ou diminuir a confiança? Então eu não sou salvo. E aí fica aquela coisa de você estar perdendo a salvação, estar ganhando a salvação, e aí o cara se afasta, né, ele deixa de frequentar a igreja, e ele está afastado, o Espírito Santo se retira da pessoa, e ele perdeu a salvação, porque ele está em pecado, e aí ele ganha a salvação de novo, quando ele se reconcilia, levanta a mão de novo, vai à frente na igreja, aí ele para de frequentar, ele perde a salvação. Isso é controle de religião. Ela aumenta a desconfiança para controlar as pessoas. O Evangelho, ele traz a confiança no amor, e é através dessa confiança no amor que ele vai gerar tudo que ele tem para gerar no coração da gente. Tudo que ele tem para gerar no coração da gente vai funcionar a partir do momento que nós confiamos em quem somos, em quem Deus é, que Deus tem feito e derramado sobre nossas vidas. Deixa eu avançar mais para ficar mais claro, porque isso não significa uma falta de compromisso com a verdade. Isso não significa uma falta de compromisso em não sermos mais mornos. A questão é por que eu estou lutando para não ser mais morno. Se eu estou lutando para não ser mais morno, para ser salvo, ou se eu estou lutando para não ser mais morno porque tenho confiança nesse amor de Deus derramado por mim. Vai depender disso. Tem um conceito um termo que eu comecei a usar ele em 2010, 2011, que eu falo do beijo da graça com a verdade. É quando é esse beijo entre a graça de Deus e a verdade de Deus. E geralmente nós nos distanciamos do amor de Deus quando nós não entendemos este beijo entre a graça e a verdade. Para mim, a carta de João, a primeira carta de João, é uma carta clássica para mim, que está o tempo todo transitando neste beijo da graça com a verdade. É graça pura, é verdade pura. É graça pura, é verdade pura. É a carta que vai dizer: se você peca habitualmente, você não é nascido de Deus. Se você diz que você não comete pecado, você é mentiroso. Se você não ama o teu irmão, tu vai amar Deus que tu não ama. Se você sabe que tem que fazer o bem e não faz, você comete pecado. É uma carta extremamente dura, e ao mesmo tempo, porque é cheia de verdade, ao mesmo tempo cheia de graça, extremamente amorosa. Quando diz que o amor perfeito lança fora o medo, porque o medo supõe castigo. Quando diz: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, saibam que existe um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. É a carta que diz: eu escrevo essas coisas para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Mas parece que ele está assim: bate a sopra, bate a sopra, bate a sopra, bate a sopra. Alguém que pode passar por essa carta e só tirar textos que falam da graça e esquecer as verdades que aquele texto traz. E há pessoas que podem ler aquela carta e tirar apenas, as verdades da ética de Deus, da verdade de Deus, e transformar isso em algo com cheiro de enxofre. Mas a carta fala das duas coisas na mesma intensidade,
na mesma velocidade. Meu povo, não é uma gangorra. E essa imagem da pedra com a plataforma, da ideia da gangorra, né? Tem duas pedras do lado e do outro. Não é uma relação de equilíbrio. Eu não estou falando em nós equilibrarmos a graça com a verdade, de nós gerarmos esse equilíbrio. Vocês estão entendendo que a graça é o amor de Deus, é o amor que insiste em nos amar, mesmo quando Ele teria todos os motivos para deixar de amar. É um amor que é incondicional, é um amor que não muda, é um amor que é verdade e pronto. E a verdade de Deus é a verdade daquilo que é, daquilo que não é, do que Deus quer de nós, do que Ele nos exige, do que Ele nos pede a fazer, do que Ele nos cobra. Não é equilíbrio entre essas duas coisas. Isso é a gangorra. Por que eu digo que não é equilíbrio e não é gangorra? Porque na gangorra parece que para você levantar um, você tem que baixar o outro. Na gangorra parece que você levanta um, mas não, está muito graça, vamos aumentar aqui, botar uma força na verdade, para poder diminuir um pouquinho a graça. Não, está muito verdade, vamos colocar uma forçazinha aqui para poder a gente aumentar o outro lado. Não é essa a relação, é algo diferente. Não é equilibrar a graça com a verdade, é encher-se das duas ao mesmo tempo, sem medo de que possa explodir. É encher-se das duas, é colocar as duas no máximo, no topo. Não é equilibrar a graça com a verdade, é encher-se da graça e da verdade. João 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Nós vimos a glória do Filho do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. O evangelho não será pleno se ele não estiver cheio da graça e cheio da verdade. Não é baixar a verdade, não é diminuir, não é relativizar o que é certo e o que é errado para aumentar a graça. Não precisa disso. Não é você ficar dizendo, relativizando o amor e o perdão. O perdão é absoluto, ele é pleno, ele é seguro, ele é eterno. E a verdade de Deus continua sendo a verdade de Deus. A graça não precisa ser reduzida para encaixar a verdade. E a verdade não precisa ser atrofiada ou relativizada para encaixar a graça. É cheio de graça e de verdade. É colocar as duas no máximo. Eu coloquei uma imagem aí de um velocímetro, e parece que assim, a sensação de quando você está colocando ela no máximo, que você está esquentando, né? Isso que está forçando. Mas eu peguei uma outra imagem de um velocímetro, onde quando ele está no máximo é que ele está tranquilo. Quando ele está no máximo é que ele está, sabe, ele está verdinho, ele está em paz. O desafio que nós temos não é de encaixar o amor de Deus em algo talvez mais reduzido, para que a verdade se encaixe. Jesus veio cheio de graça e cheio de verdade. Nós somos mornos, nós somos incoerentes, inconsistentes muitas vezes. Isso não muda a graça do nosso Deus, e não muda o fato de que nós precisamos deixar de sermos cristãos mornos, de parar de justificar tanta coisa que a gente não faz e que a gente não abraça, e colocar as duas coisas no máximo. Queria falar de dois seres aqui agora, e quero saber onde é que você se identifica. O primeiro é um ser incoerente, incongruente, contraditório. E o outro um ser estável, pleno, imutável, capaz, perfeito. Quem é quem? Quem é quem? Quem é esse ser incoerente, incongruente, contraditório? Quem é esse ser?
E quem é esse ser estável, pleno, imutável, capaz, perfeito? Quem é esse ser? É o nosso Deus. Eu pedi para vocês lerem Romanos 7:8, porque para mim Romanos 7:8 fala desses dois seres, e um não muda o que o outro é. Um não muda o que o outro é. Romanos 7 fala muito desse ser que é incoerente, que é incongruente, que é dúbio. E Romanos 8 vai apresentar um Deus que tudo pode, que é capaz. Lá em Romanos 7 fala do ser humano, e fala de mim, fala de você. Eu não vou ler esse texto Romanos 7 não, tá? Eu vou depois pular para o 8. Porque quando ele fala lá em Romanos 7, ele diz: o que eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu não quero, eu acabo fazendo. O prazer pela lei está no meu coração, mas existe um outro entendimento que me faz escravo do pecado, que me faz escravo totalmente desse pecado. Ele vai dizendo: o bem que eu quero fazer, eu não faço, porque o mal está comigo. E Paulo chega no final do capítulo 7, meu povo, dizendo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que eu sou. Eu vou ler, bota Romanos 7 aí. Eu vou ler porque esse carro de som aí está uma bênção. Não entendo o que faço. Quem se identifica? Eu não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que eu odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que há nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Quem é que está dizendo isso? Paulo. Não parece um discurso de um cara morno? Quer dizer que ele não é salvo? Nós somos esse ser incoerente, inconsistente muitas vezes, incongruente. Aí ele continua: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Do íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nós somos isso. Nós somos esses seres. E o que a gente precisa não é questionar se nós somos ou não somos amados por Deus por isso, mas é reafirmar cada vez mais o amor. Por isso Paulo não termina o capítulo 7 com essa frase. Ele diz: eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E começa Romanos 8:1 dizendo o quê? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E vai falar do amor, vai falar do Espírito que ora por nós, porque nós não sabemos como orar. Vai falar de que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. E vai falar do amor que não muda, do amor que insiste em nos amar, mesmo quando teria todos os motivos para deixar de amar. E aí eu quero ler Romanos 8 com vocês, porque esse 7 fala desse ser que nós somos, incoerente, incongruente, instável, que a gente parece que está, sabe, a gente quer fazer uma coisa, mas nosso coração leva a gente para o outro lado. Romanos 8 diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará por sermos mornos muitas vezes? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo, mesmo quando nós não conseguimos
fazer o bem que sabemos que precisamos fazer. Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, ou principados, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Somos mornos, e muitas vezes nós não confiamos em Deus. Muitas vezes nós não estamos amando a Deus como nós deveríamos, mas isso não muda o amor de Deus por nós. E nós não vamos ser melhores achando que, não sendo bom, nós estamos perdendo a salvação. Nós seremos melhores confiando que, mesmo não sendo bons, Deus insiste em nos amar, e o seu amor cobre uma multidão de pecados. O seu amor é capaz de nos perdoar de todo e qualquer pecado. Todo e qualquer pecado. O que define se somos salvos ou não é o amor de Deus por nós e a entrega do nosso coração, e não o nosso comportamento. E a entrega do teu coração, só quem sabe é Deus. Se você é um fraco ou um cínico, só Deus sabe dizer. Mas o fato de você ter pecados, o fato de você ser morno, o fato de você muitas vezes deixar Jesus entrar na tua vida, mas manter os limites, não estou dizendo que está certo, está errado. Romanos 12 vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, por tudo aquilo que Deus fez por nós, que nós entreguemos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Qual é o culto racional? Eu gosto de uma versão, de uma tradução, que coloca como o culto razoável diante do amor derramado. Qual é o culto razoável? O que é razoável? O que faz sentido diante das compaixões derramadas sobre as nossas vidas? Entregarmos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A lógica é do amor para lá. Não é de nós nos examinarmos para que nós possamos melhorar, não para colocarmos em xeque a nossa salvação, porque a desconfiança, ela só vai nos enfraquecer. E a confiança no amor, ela vai nos fortalecer para seguirmos a partir dessa consciência de que nós somos fracos, de que nós não merecemos este amor, mas Deus nos ama. Interessante que na carta, de João a Laodiceia, depois que ele falar: você não é quente nem frio, você é morno, por isso estou a ponto de vomitar-te da tua boca. Você diz que você é rico, mas você não tem nada. Você diz que você é cego, você é pobre, você está nu. Ele diz: compre de mim colírios, compre de mim linho fino, compre de mim, sou eu que posso, encher você de qualquer coisa. E ele diz: eis que eu estou à porta. Eis que eu estou à porta e bato. Alguém vai dizer: se ele está na porta batendo é porque a pessoa ainda não se converteu. Como a gente é pequeno de ficar toda hora querendo discutir quem que é convertido, quem não é, quem que é salvo, quem não é. Quando Jesus mesmo disse: pare de discutir isso, de separar o trigo do joio. Ele está escrevendo à igreja: eu estou à porta batendo. Se você abrir a porta, eu vou entrar e vou cear contigo, e tu comigo. A gente vai ter comunhão verdadeira. E aí, meu povo, é aí que surge o verdadeiro fruto na vida de um cristão. É quando esse cristão, confiando no amor, ele abre a porta e deixa esse Jesus entrar. E eu não estou falando de conversão aqui, tá? Deixa Jesus entrar para comer contigo, para se relacionar contigo, e ele vai mudar a tua vida. O Espírito Santo de Deus vai mexer no teu coração. O Espírito Santo de Deus vai produzir amor, compaixão, graça. Ele vai produzir mansidão, domínio próprio. Ele vai produzir isso no teu coração.
Isso não é força da tua mão. Ele mesmo diz, né, o autor, quando ele vai caminhando no livro, dizendo assim: a resposta é o amor. E a resposta, o caminho está no próprio texto. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Chama Jesus para caminhar contigo. Chama Jesus para se relacionar contigo. Para de fazer as coisas para Jesus. Para de fazer as coisas para Ele. E aprende o que significa fazer as coisas com Ele. Ele não é alguém que está observando a tua vida para depois prestar conta contigo simplesmente das coisas boas e ruins que vocês fizeram. Pelo contrário, no dia do juízo ele é o nosso advogado. É o que vai interceder por nós. É que vai dizer: ei, esse pecado aí eu paguei lá naquela cruz, ó. Essa mornice aí, ó, lá naquela cruz lá, eu morri por isso. Essa incongruência aí dessa pessoa aí, ó. Aí quem diga, né? Ah, pastor, então o crente vai se acomodar. Vocês acham mesmo que as coisas se resolvem na peia, ou é no amor? Paulo respondeu isso, né? Que diremos, pois? Haveremos de pecar para que a graça superabunde na vida da gente? Lógico que não, porque o amor constrange. O verdadeiro compromisso, meu povo, é o compromisso do amor. O resto é esforço humano vazio. E os nossos atos de justiça são o quê diante de Deus? Trapo de pano imundo. Filipenses tem uma frase que ele diz: não há nada que você faça de errado que faça com que Deus passe a te amar menos por isso. Nada. Ele completa e diz: não há nada que você faça de certo que Deus passe a te amar mais por isso. Porque Deus não é esse ser inconstante. Deus não é esse ser que ora é, ora não é, ora quer, ora não quer. Deus é, e de acordo com João, Ele é amor. E Ele nos ama profundamente. Não há nada que você faça de errado que Deus vai lhe amar menos por isso. Não há nada que você faça de certo que Deus vai, apaixonei mais. Não tem. Ele simplesmente te ama, porque Ele é amor. E fazendo uma paráfrase com o texto da fidelidade, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele é amor. Mesmo quando nós desamamos, Ele continua nos amando, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Iremos pecar cada vez mais por isso? Não, porque o amor constrange, o amor transforma. A consciência desse amor faz diferença na vida da gente e muda a vida da gente. Mas a gente precisa ter essa ação como resultado de alguém que confia no amor, e não como alguém que está desesperadamente querendo merecer ser amado por Deus. O Evangelho não é sobre alguém lutando para merecer o amor. O Evangelho é sobre alguém que não merece ser amado e continua sendo amado. E é sobre este pecador, é na vida deste pecador que vem a salvação. Amém, meu povo? Amém?